Quando eu era mais novinha, eu era bem machinha. Eu usava roupa larga, gostava de usar camiseta de banda, não passava batom, maquiagem, nem gostava de pentear o cabelo, não dava certo com acessórios, nada. Só que os meus pais sempre me deram de tudo. Exatamente por isso eu não me sentia tão excluída, né? Só que todo final de ano, a gente tinha que ir pra fazenda do meu avô, onde reuníamos toda a minha família, os irmãos do meu pai, minhas primas e tudo. E toda vez que eu chegava lá, eu já sabia como é que ia ser, sabe? Por quê? Eu tenho uma prima que mora na cidade grande e ela é da igreja. E assim, nossa, é a prima exemplo, é a prima que cuida das outras primas, é a prima que ensina. Só que toda vez que a gente chegava lá na roça, ela meio que me fazia de cobaia dela, sabe? Tudo ela mandava eu fazer, tudo ela brigava comigo. Só que como eu era menor e não era tão maldosa, eu não entendia que ela tava fazendo alguma coisa pra me prejudicar, com maldade, algo comigo. Eu lembro que teve uma vez que eu tava brincando com os garotos e ela me chamou pra poder ir numa cachoeira que tem na fazenda debaixo da minha avó, né? E eu falei, tá bom. Aí a gente foi. Chegou lá na cachoeira, ela encontrou com um menino. E ela começou a beijar esse menino, a agarrar esse menino e a ficar com esse menino. E assim, eu lá de vela, né? E eu calada. E depois ela veio do caminho da cachoeira até a fazenda, falando que não era pra eu falar nada, que se eu falasse alguma coisa ali ia acabar com a minha vida. E eu nem entendendo por que ela tava falando aquilo pra mim, sabe? Eu nem ia falar nada dela. Mas depois que ela me ameaçou, eu fiquei pensando, né? Por que ninguém pode saber assim? Aí, à noite, teve uma festinha de forró na vilinha do lado também do meu avô e da minha avó. E aí a gente foi pra essa festa, né? E quando chegou lá, ela me deu um perdido. Ela meio que sumiu de mim. E eu comecei a procurar ela feito doida. E eu achei ela atrás das barraquinhas beijando outro garoto. Não era o garoto lá da cachoeira, sabe? E eu fiquei super chateada, porque toda vez que eu voltava pra casa, pra fazenda, que a minha família chegava, eles chegavam assim pra minha prima. E aí? Ela se comportou? E aí? Fez muita bagunça? Fez muita feiura? Só porque eu era 3 anos mais nova que a minha prima, todo mundo pensava que a irresponsável que iria dar trabalho era eu. Aí teve uma vez que eu tava bem cansada de tudo isso, de todo mundo falar que ela é, ai, nossa, a prima mais legal, a mais top. Eu cheguei no meu pai e na minha mãe no final do outro ano e falei, mãe, pai, eu não quero ir. Meus pais, por que, minha filha, que você não quer? Eu falei, porque eu já não sou mais bobinha, eu não sou mais a mesma menina que eu era no passado e a família não vai gostar da pessoa que eu me tornei. Então, mãe, por que, minha filha? Eu falei assim, pai, mãe, ninguém gosta de mim. Todo meu tio e minha tia só me dá roupa usada da minha prima. Eles não me dão um presente novo. Eles me dão sapato usado, roupa usada. Não que eu me importe. Só que quando eles me olham com olhar de pena, de coitada. Como se eu não tivesse uma roupa bonita, uma roupa chique, porque meus pais não têm dinheiro. Sendo que, na verdade, é o meu gosto. É o que eu não gostava. E outra coisa, esse negócio da minha prima ser da igreja, da minha prima, ai, ser a santa de tudo, eu não vou mais segurar a minha língua. Entendeu? Eu vou começar a falar tudo que eu já vi a minha prima fazendo. E aí, meus pais falaram, mas o que você viu a sua prima fazendo? E eu peguei e falei, sabe, no mês passado, que era férias, não, no meio do ano, era férias. E aí eu peguei e falei, se ela não veio pra cá, passou uma semana aqui? O senhor falou, sim. Falou assim, pois é, eu entrei dentro do quarto do meu irmão e ela estava com ele dentro do quarto, entendeu? E na hora ela foi, levantou, fechou a porta, depois o meu irmão ficou me ameaçando, os dois ficaram me ameaçando e eu não aguento mais isso, entendeu? Ser a feia, a errada, a coitada, enquanto ela tá lá como a melhor prima da família e na verdade é uma safada. Aí minha mãe riu até e falou, minha filha, você quer saber de uma coisa? Eu super te apoio. Te apoio. Se você chegar na família e começarem a te humilhar, não tenha medo de bater com a língua nos dentes. Aí eu falei, então tá bom, então. E lá foi eu, né, pra festa da família. Chegou lá, a mesma coisa de todo ano. Todo mundo falando de mim, todo mundo falando do meu jeito, todo mundo criticando, com aquele olhar de pena. Aí na hora que a minha tia veio, ai, porque vai lá, faz companhia pra sua prima, vai com ela, já dá uma olhadinha nela, minha filha. Ensina ela a fazer algumas coisas, né, tal. Eu dei uma olhada assim pra minha tia, sabe? Aí eu comecei a desabafar. Falei tudo sobre a minha prima, tudo. Adivinha?
Todo mundo começou a me chamar de louca, falando que eu tava inventando aquilo porque eu tinha inveja dela, tava falando aquilo porque na verdade eu nunca vou conseguir ser como ela. E eu, como já tava bem cansada disso tudo, falei, ser como ela? Jamais. Você acha que o quê? Que eu quero ser uma sem vergonha? Uma pessoa que finge ser o que não é? Eu prefiro ser assim, ser eu, do que ser uma falsa cristã que fala que só vai pra igreja, que não sei o quê, quando chega aqui na roça sai pegando todo mundo do setor aqui, ó, todo mundo do bairro, todo mundo da vila. E aí virou uma briga. No final das contas, a minha tia começou a chorar, a fazer escândalo. Minha mãe falou, se fosse é pra ir embora. E nós viemos embora, nós não ficamos lá no Natal. E foi muito engraçado, porque no caminho, tanto meu pai quanto a minha mãe achou legal a atitude que eu tive de me defender. Porque eles me defendiam, mas eu mesma deixava eles me humilharem. Dessa vez, meus pais não precisaram falar nada. Eu mesma me defendi sozinha. Então, gente, às vezes tem prima aí que... Ai, a prima top, a prima isso, a prima aquilo. E se ela não for isso tudo que eles estão falando que ela é e estão te colocando pra baixo, estão te diminuindo, se defenda. Tenha coragem e se defenda. Quando eu era mais novinha, eu era bem machinha. Eu usava roupa larga,